Olá, amigos e amigas que curtem a TV LW. Estamos iniciando mais uma edição do nosso Café com Turismo, no contexto do nosso Turismo em Pauta, uma parceria da nossa página no Instagram, né, @Alberto Turismo Arco Verde, com a TV LW, programa que tem a direção de Zilma Maciel. Bom, hoje o programa é itinerante, né? Nós estamos aí em meio ao período junino e o programa vem até o ponto de cultura Boi Maracatu. Estamos aqui no centro, né? Bem no meio, no olho do furacão, digamos assim, da exposição belíssima. Tive a oportunidade, antes de iniciar o programa aqui, de visitar, passear em toda a área da exposição belíssima, merece, inclusive, a visita de todos. E, como eu disse, itinerante, nós estamos aqui neste belíssimo galpão, que é o ponto de cultura do Boi Maracatu, que fica aqui no bairro da Boa Vista, zona leste de Arco Verde, próximo aqui à Coab 1, e, como diz o próprio Everaldo Marques, que será o nosso entrevistado de hoje, é uma atuação do Boi Maracatu, da Associação Cultural, dentro da comunidade, né? Fazendo um trabalho dentro da própria comunidade. É a boca da favela, né? Exatamente. Então, está aqui Everaldo Marques, mestre Everaldo Marques, que eu tenho o prazer de conhecer há muitos anos. Obrigado. E nós vamos hoje, Everaldo, falar exatamente sobre isso, né? Certo. Sobre a exposição, os detalhes da exposição. Nós vamos conversar com você, você vai ter a oportunidade de convidar a população para vir conhecer essa exposição, mas, como é uma praxe do nosso programa, nós sempre perguntamos sobre o perfil, né? Quem é Everaldo Marques, né? Então, eu pergunto, quem é Everaldo Marques? Diga ali para a nossa lente da verdade. Lente da verdade, foi ótimo. Primeiro, eu quero agradecer ao Albérico, exatamente ao programa também na TV LW. É muito importante esse espaço designado justamente para essas ações, né, de todas as esferas, educacional, saúde, política e diversos outros ambientes que possam ser comungados, né, para que o poder do telespectador possa ter amplidão. Quem é Everaldo Marques, sabe quem é? É um chato, inquieto, é uma pessoa incomum. Eu sempre falo assim, porque a gente precisa dormir menos e trabalhar mais para a coisa fluir. E eu sou essa pessoa. Na verdade, eu sou uma pessoa de Escorpião. O povo de Escorpião tem um hábito, na verdade, de liderar. E é uma coisa que é muito natural. Então, essa inquietude, essa chatice, esse querer fazer, ele é muito, muito significativo para que tudo venha acontecer. Eu sou uma pessoa que pego no pé, eu sou uma pessoa que crio histórias, eu sou ousado. Acho que essa palavra ousadia vale muito em todas as outras conversas que eu comungo. Então, é por aí. É por conta dessa ousadia que tudo que foi acontecendo durante o processo da minha vida social, todos os nãos que eu vinha recebendo, aí eu dizia, não me calo com esse não. Esse não vai me fazer, esse não existe, na verdade. E essa pessoa foi se transformando, basicamente, resumida a essas células importantes no processo. Eu ficava muito feliz também quando acontecia digamos, alguém precisava de algum trabalho e ninguém estava querendo fazer ou estavam com má vontade. Aí eu dizia, eu não sei fazer isso, mas eu vou fazer. E esse eu vou fazer, eu fazia. E fazia muito bem feito. E eu só saía de lá com um elogio. Não era nem o dinheiro era necessário, paga-se as contas, mas era mais o amor. Eu tinha que criar amor nessa ousadia para a coisa funcionar. Muito bem. Esse sou eu. Muito bem. Ainda. Você é arcoverdense? Sou. Eu sou arcoverdense e passei muito tempo morando. Migrei para Pesqueira, fui levado quando criança
E lá em Pesqueira eu tive o prazer de conhecer coisas como o Carnaval, que era o ciclo forte de lá também, o Natal, que era brilhante, né? E o São João. Então, esse período cíclico, Pesqueira me fez trazer a semente e voltar com ela para Arco Verde, que já pulsava de forma diferente. E eu acredito que eu fiz transformar, contribuí muito trazendo esses ciclos fortíssimos, justamente voltados para a comunidade, para a favela, né? Para nós, né? Para nós do não. Essa é a palavra. Perfeito. Inclusive, eu até aproveito a oportunidade para, antes de entrar no tema exposição, Sim. Eu gostaria de também colocar aqui um testemunho, né? Porque eu conheço Everaldo desde 2004. 2004. Isso. E é porque Nossa, faz tempo, viu? Faz tempo. E eu já estava antes na prefeitura, né, como secretário de turismo. Iniciei em 2001 como secretário Sim. de turismo do município. E a gente estava tentando resgatar, na gestão Rosa Barros, resgatar o Carnaval de Arco Verde. Exato. Né? E a gente analisava que Arco Verde não tinha uma manifestação carnavalesca para chamar de sua. Né? Sim, então, a gente via o Carnaval de Pesqueira, lá dos Caiporas, o Carnaval de Triunfo, né, dos Caretas, os Papangus de Bezerros, e a gente pensou em criar alguma coisa que pudesse dar um norte, dar uma identidade ao Carnaval de Arco Verde. Sim. Então nós pensamos em criar aqui, e criamos em 2001, a Folia dos Bois. E isso foi sendo gestado com poucos grupos, como o Boi Lavareda, do mestre Luiz Preto. Sim. Ele já tinha falecido, mas a família colocava o boi Furioso, alguns bois exatamente, o Boi Pincel, o Boi Valente. O Valente, né? Sim. E esses bois foram... Mas, a partir de 2004, nós tivemos, assim, por sorte, porque eu estava caminhando por Arco Verde e eu vi passar um grupo pequeno, tinha um bingo na época chamado Arco Verde da Sorte, Sim. E passou um grupo com um boi e no ritmo de maracatu. Então, rural, inclusive. Exatamente. Eu achei interessante e chamei o responsável. Quem é o responsável? É aquele cidadão ali. Eu chamei, e aí era Everaldo. E eu disse, rapaz, você gostaria de participar do nosso carnaval? Né? Isso foi no primeiro semestre ainda de 2004. E no carnaval de 2000... Aliás, isso deve ter sido no final de 2003, porque você participou do primeiro carnaval em 2004. Exatamente. Então, no carnaval de 2004, o Boi Maracatu fez a sua primeira apresentação. Em pouco, eu acho que com 2 anos, o Boi Maracatu já era campeoníssimo do Carnaval de Arco Verde, por conta da experiência dele e do trabalho dele. Outros vieram utilizando o mesmo estilo. Sim. E aí o Carnaval de Arco Verde não ganhou apenas em quantidade, mas ganhou também em qualidade. Isso. E a gente... depois, a gente teve até uma certa dificuldade, porque o Boi Maracatu tornou-se um problema. Ele deixou de ser uma solução para ser um problema. Aconteceu, né? Isso. Porque ele ganhava tudo. Então, a gente também teve que criar um artifício e criamos o Hors-Concurso. Então, a partir dali, o Boi Maracatu era Hors-Concurso para dar uma chance dos outros, né, disputarem. Então, esse testemunho que eu dou aqui no nosso Café com Turismo, né, ele é justamente para mostrar a importância de você dar uma identidade para uma manifestação cultural da cidade, uma cidade que não tinha praticamente carnaval, um hiato enorme, porque Arco Verde teve um carnaval muito bonito nos anos 50, 60, chegou a ter nos anos 70, mas era um carnaval diferente, porque era um carnaval de corso, com os carros desfilando e tal. E também com desfile de alguns bois, como o Boi Tungão, do mestre Luiz, do mestre Lula Calixto, o Tungão, né? E outros. Né? Mas essa identidade de Arco Verde com a Folia dos Bois fez com que, inclusive, Arco Verde viesse. Eu acho que hoje Arco Verde é considerada a capital
da folia dos Dos bois bois e dos ursos. dos Na verdade, ursos, é terra da folia dos terra, bois e dos ursos. e por uma lei estadual. Estadual. Eu acredito que o deputado na época É do hino. é do Hino Isso. Brito, exatamente. Ele conseguiu. Mas, Everaldo, vamos à nossa entrevista propriamente dita, né? Porque dentro do contexto. Eu fiquei sabendo que essa exposição é a 6ª edição. É sexta, certo? 6ª edição. Que é a exposição Boi Maracatu, mantendo a tradição. Nasce um astro. Né? E nasce um astro. O Nasce o Astro é a versão. Eu queria que você explicasse exatamente isso. E antes de explicar isso, explicasse também o contexto. Certo. Tá certo? Como surgiu, né? Como foi a ideia, como surgiu, essas 6 edições, as dificuldades que você teve, né? Para chegar a essa coisa magnífica que tem hoje. Sim, né? obrigado. Né? Então, explique aí para o nosso telespectador. Então, toda informação. Eu queria falar muito daquilo que o senhor falou lá atrás, mas depois eu vou falar no processo das coisas, que é justamente esse agradecimento mesmo ao protagonismo nisso. Porque muitas vezes a gente está muito ligado ao nosso trabalho, digamos, o senhor tinha uma função, o senhor tinha uma missão, e aquela missão justamente de pensar na arte, no turismo e diversas outras coisas que cabem dentro do município no período que o senhor estava ali naquela cadeira. E eu fiquei muito feliz porque, assim, porque para outras pessoas politicamente contrárias ou a favor, eles tinham uma visão, mas eles não sabiam da proporção que o senhor estava fazendo ali, por mais que fosse um momento. Mas aquilo ali, como o senhor disse, graças a ele, nesse sentido, eu fiz, também graças a tudo, né? Aquele momento, aquele convite feito para estar no Carnaval de Arco Verde, é o que dá isso hoje. Acho que eu não podia nem começar a enviesar sem falar disso, que era justamente porque a gente precisava daquele espaço. Nós precisávamos, a gente vinha de novo, eu falo do não, eu deixo claro assim, o não. Por que nós viemos do não? Porque tudo que fazíamos não prestava. Parecia que tudo que eu fosse botar a mão e os meninos da minha comunidade fossem botar a mão era ruim. Então, quando o senhor chama a gente para ir para aquele cenário, eu voltei por esses meninos que estavam comigo na época e foi uma festa. Eles diziam, nós vamos aparecer. Me perdoe se eu me emocionar no meio dessa estrada, porque tem Fique coisas... à vontade. Tem coisas que eu não estou criando, são coisas do coração, foram coisas reais. E eu estou aqui hoje para contar isso e para viver isso em diversas histórias. Para a gente fazer uma exposição, depois de esse processo, nós crescemos bastante. Eu digo nós porque eu não fui só. Tem que ter uma equipe para alguém crescer, né? Ela não vai sozinha, você não vai só. Que é justamente eu chegar em um momento que eu consegui, inclusive o senhor somou muito com isso, que na época da Estação da Cultura, era conseguir que aquele lugar fosse um polo de cultura, um polo junino. Isso. Polo de cultura já era. E aí eu disse, ótimo, eu fiquei feliz porque quando a gente tentou na época daquele governo que conseguíssemos aquele espaço para que a gente pudesse ir lá, era pensando em que todos aqueles artistas protagonizassem aquele processo. E tem problema que eles entrem por ali não, né? Não, pode deixar, né? Então a ideia era protagonizar aquilo ali. E eu estava entendendo que o máximo que a gente podia fazer era conseguir aquele polo. E aquele polo foi possível. Nós conseguimos o polo. O polo junino, inclusive foi estreado lá, fez palhoça e tudo mais. Fez palhoça e ficou maravilhoso. Numa sequência daquilo ali, aconteceu uma coisa, que foi a pandemia. Isso, 2020. Isso. 2021. Quando aconteceu a pandemia, já estava acontecendo já o São João, próximo São João, que tudo foi inativo, tudo parou, e nós não estávamos sendo chamados para participar do polo, que eu fui responsável, junto com a Amanda também, Amanda Oliveira, o senhor que estava somando, não, isso é importante, esse polo é importante, que o senhor até pensou, vamos colocar o nome dele, Folia dos Bois. Polo Folia dos Bois, ele não tinha que ser a linguagem apenas dos bois. Eram similares. Quem são similares? Todos aqueles que acompanham o universo do místico do Bumba Meu Boi. Então o teatro, a dança, o circo, a música e todos os outros competem ali, naquela estação da cultura. Então a gente não conseguiu fazer com que o boi maracatu, já depois da pandemia,
Depois não, que ainda estamos nela, né? Nunca saímos dela. Nunca. Então, já quando foi flexibilizando, então o polo foi reativado e nós não fomos convidados. Então, eu me senti mal, porque eu lutei para ele existir. E eu fui tirado de lá. Sou testemunha disso. E ele não foi, eu não fui tirado. Eu falar essa palavra parece muito eu. O boi foi arrancado dali. Ele foi tirado assim, sabe, à força. A gente não conseguia fazer nada. Mudaram totalmente a estrutura organizacional do polo, nos exilando. Sem era nebeira. E ele não podia nem chorar, porque eu não estava nem como gestor mais. Até como gestor fui eliminado. Então, o que acontece nisso, só para entender por que a gente fez essa exposição, nasce dessa história. Correto, fica à vontade. Não tinha nem como eu fazer, subjetivar, não, eu tenho que medir nomes, mas a história não, a história é completa. E aí a gente sofreu muitas retaliações para isso chegar. E eu disse, sabe de uma coisa, não temos apresentação no São João, não temos apresentação na comunidade, e nem podemos fazer a apresentação aqui dentro da estação. Não que não pudesse, que eu podia ser ousado novamente e dizer, vou fazer, porque os turistas vinham para nos ver. Então, o SESC ligava, outras entidades ligavam e diziam, vocês estão fazendo o que aí? A gente queria levar o pessoal para assistir uma apresentação do boi. Isso. E eu dizia, como se a gente não pode fazer nada? E se a gente for fazer uma apresentação do boi aqui, na verdade, toda vez que a gente vestisse a fantasia, organizasse o pessoal todo para isso, como era que a gente ia apresentar sem um custo? Sem um pagamento, pelo menos, do sabão para limpar a roupa que sujássemos num período chuvoso, enfim. Milhões de coisas que quem lida com isso sabe o que eu estou falando. Que não é só ir apresentar, existe toda uma bateria, né, de carga energética, religiosa, social, que cabe muito mais do que só uma apresentação. E aí eu disse, vamos fazer uma exposição. Vamos expor o que a gente sabe, já que a gente não pode apresentar, não deixam abarrando a gente, mas impedindo. O senhor sabe como é isso, todo mundo sabe como é isso. Quando eu não quero que você apresente, eu tenho poder, então eu tenho formas de fazer com que você não faça. Então foi nesse sentido aí. O que houve nessa história foi, a gente começou a imprimir alguns folhetos que identificassem, digamos, essa imagem. Nós não tínhamos ela na época. Então eu colocaria isso aqui em um papel, ou uma cartolina, ou a gente fazia uma colagem e fazia aquilo de quadro em uma armação que a gente tinha de serigrafia. A gente colocava lá o quadro, a imagem, e pegava um refletor apenas, um bem grande emprestado, e a gente colocava a imagem direcionada para todas as imagens, para que todo mundo pudesse chegar e encontrar tudo. E aí eu não tinha como o teto da estação, do galpão onde a gente atua ainda hoje é ponto de cultura da Liga Cultural dos Bois. Exatamente. Ele é também, você esqueceu de colocar, ou não gosta de... É uma pessoa simples, humilde, né? Não disse para nós aqui, então eu estou colocando a Everalda presidente da Liga Cultural dos Bois, Ursos e Similares. Arco Verde região. Também que é foi uma nova fase, né? Uma nova fase. A criação do Carnaval Folia dos Bois em 2001, a entrada de vocês em 2004, sim, depois a profissionalização com a criação da Liga, né? Da Liga. Qual foi o ano da... Ela está em 2011. 2011. Que ela já veio depois da necessidade da gente precisar da documentação para ter que representar o carnaval do nosso brinquedo. Mas aí, nesse caso, surgiu, então, a exposição a partir daí. Né? Dessa discussão. 2021, no caso. Exatamente. Não, 2021 não. Nós estamos em 2025, tem a edição, são 2019. Porque... Essa é a sexta edição. Isso, começamos 2019. No período da... Eu estive em 2021 visitando uma das exposições já muito bem organizada, estruturada. Ali estava melhorzinho. Mas estava muito bonita já, inclusive na época, essa minha página, Alberto Turismo Arco Verde, já existia, tanto no Facebook como no Instagram. Sim. E eu fui lá, fiz uma reportagem. Não foi mágico, quando o senhor chegou e eu tentando mostrar mil coisas e não tinha tempo para tudo. Mas estava muito interessante na época já. Né? Não, e bem pequenininha assim, e tímida para essa colocação. Sim. Aqui hoje é uma coisa totalmente diferente. Me diga uma coisa, com relação à exposição, como é? Eu vejo que aqui está muito bem organizado, está muito bem estruturado, organizado.
Como é que você faz essa logística? Como é que você imagina essa exposição aqui Sim. das como é que você chamaria isso aqui? Alegorias, São alegorias, né? E isso. os quadros todos. Está muito bem organizado. Então, isso teria que ter, na verdade, que a gente não chama de consultoria, é Curadoria. uma curadoria, Sim. né? E aqui está um trabalho de curadoria. Isso a gente Sim. observa uma coisa muito bem feita. Então, como é essa logística? E do contexto dessa logística, como é que você também faz o planejamento para exposição e visitação? Ah, tá. A curadoria foi feita por mim, porque Claro. como era um sonho, eu tinha que realizá-lo, então eu precisava estar com as mãos em cima de tudo isso, o roteiro das ações, tudo que foi proposto, as imagens, quais imagens estariam aqui presentes, tudo foi feito por mim. É lógico que eu chamei outras pessoas que pudessem, na verdade, dar uma assessoria, né? Porque, de repente, eu podia fazer alguma coisa que fosse fora do padrão, mas eu estava tecnicamente certo do que eu estava pensando. Então, o que acontece? A entrada desse espaço já conta uma história. Toda exposição, baseada no tempo que eu vim me profissionalizando intensamente nas artes visuais, justamente porque eu sempre digo, a favela venceu, porque a gente precisa entender que não é só o povo na rua batendo, né? Ele tem história para bater. E como é que eu conto essa história? Através dessa história que eu estava falando de vamos fazer, já que não podemos fazer o carnaval, o São João, nós podemos mostrar aos turistas, durante o processo longínquo de tempo de festas de Arco Verde, sobre a exposição e sobre o que é isso aqui. E foi fabuloso, vem sendo fabuloso. Então a história é contada de cada quadro. Cada quadro é contado uma história de onde foi traçada esse imaginário real, né, da nossa existência. As figuras centrais, elas foram pensadas justamente nos personagens principais da trama, que poderia ter sido outros também, variante ao tema que foi escolhido. Como nasce um astro, então todo mundo tem que entender onde é o fio condutor disso tudo. O nascer de um astro vem justamente de renovação. Ele é sempre um astro. O nascer de um astro, mas mantendo a tradição. Mantendo, né? Sem perder o equilíbrio. Porque existe, claro, a carnavalização, vem a espetacularização também, coisas que fazem com que percam a essência. Tira-se pelas quadrilhas juninas hoje, elas são fabulosas, elas são quadrilhas estilizadas, mas não existia. Elas passaram a ganhar uma proporção depois que nasceu da quadrilha original, né, da popular. Então elas começaram... A tradicional. Elas começaram a ter outra conotação. Os bois também começaram a ter coisas similares. Não é à toa que essa exposição é um reflexo disso, não é só a exposição de um boi, é do boi e seu repertório. Ela vem circulando e aí ela vem contando a história à medida que nasceu o produto em sequência. O que é que ele pariu? Né? O que é que ele pariu na sequência. Interessante aqui, o senhor vai ver aqui, tem uma foto, inclusive, que o senhor lembra da quadrilha junina em Pernas de Pau, que é a Mulambembes. Sim, a Mulambembes é do início do São João de Arco Verde. Exato. Né? Já a partir de 97, 98, exatamente. Já os Mulambembes já faziam parte ali, até com outra quadrilha junina. Ele era romance sertanejo. Romance sertanejo. Era. Né? O Mulambembe vem nesse rastro remanescente. Aí, né? As obras daquele período eles nasceram. E esse ano ainda não está no São João de Arco Verde, que pena. Não está. Pena mesmo. Nós estamos trazendo essa quadrilha para o Encontro de Bois, que é um projeto que tem da Liga Cultural dos Bois, e a gente colocou que é bois, ursos e similares, então tem uma similaridade, como eu disse. O circo está muito presente, a dança junina, né, o folclore necessário desse período, e também junto com o boi, está brincando aqui nessa mas aí história. Vem uma coisa que cria aqui uma reflexão. Se você não está no carnaval, e nós não vamos nem entrar, se você quiser, fique à vontade para falar, mas se você não está esse ano não há os bois estão no São João de Arco Verde, os bois, de certa forma. Tem alguns. Alguns, né? Mas
como é para fazer, então, para que você possa fazer esse trabalho, atender essa demanda da comunidade Sim, e da cidade como um todo, como é que você faz a sua captação, de certo? recursos. De recursos para Sim. isso, a nível, digamos, estadual, nacional, e se você tem parceria também a nível local, Certo. prefeitura, Tem. empresas privadas. É. Conte um pouco aí de uma coisa que interessa muito ao público saber. recurso, né? Isso tem um custo. Então, é um trabalho bonito. Tem fotos aqui que a gente imagina, olhando assim, é uma foto ali à minha esquerda, que eu, a princípio, pensei que fosse uma tela. Sim, Né? aparenta, né? Aparenta ser uma tela. É. E uma tela muito bem pintada. Né? Sim. Mas a gente chega a ver que é uma foto. É. Então, é uma coisa fantástica, né? Ó, professor, Então, merece. Então, como é que se dá essa captação? e falando sobre isso aí, a tem um fotografia... projeto, né? Tem sim um projeto, e necessário falar sobre ele também. Para o senhor ter noção sobre essa tela aí e sobre outras, a fotografia é inexplicável, né? Olhar através do olho de alguém que está vendo algo e a tecnologia expande isso é fabuloso, né? Deixa a gente com água na boca de ver tanta coisa bela através dessa linguagem artística potente do audiovisual, do visual, né? Então, o que acontece? Para essa exposição acontecer, eu precisei passar por todo aquele perrengue que eu falei lá atrás, e aí eu disse, eu vou tentar com o Fundo Pernambucano de Cultura. Eu vou pedir, vou saber se eles aceitam essa possibilidade. É o famoso Funcultura. E esse fundo, no primeiro momento, a gente não conseguiu, por incrível que pareça, a tempo do horário, que tem um horário para enviar o projeto, a gente não conseguiu enviar. Nós não conseguimos enviar. Estava lindo, tecnicamente pensado, a exposição tecnicamente estudada. Eu fiquei muito feliz. Vai ser importante, vai ser bom. E a gente não conseguiu enviar. Deixamos para o ano seguinte. Aí no ano seguinte a gente conseguiu enviar. Então, quer dizer, perdeu aquele ano, perdeu um ano depois, porque quando você recebe o resultado, você só recebe o recurso um ano depois, quase. E foi aprovada. A gente quase infarta. Porque eu disse, meu Deus, e agora? Agora a gente pode pegar esse dinheiro e mostrar para as pessoas como é que a gente produz aqui, o que é, para onde vai. Porque esse dinheiro ele não vem só para a estrutura espacial, ele vem para uma gama de profissionais, vem para Libras, vem para audiodescrição, vem para o pessoal da limpeza, o pessoal da cozinha, vem para o pessoal... Ou seja, é cultura gerando emprego e renda. Exatamente. E basicamente dentro da sua comunidade. E que é o foco. Eu preciso que seja aqui, né? Todo mundo está procurando, não que seja ruim o Sesc é propaganda de muita coisa, inclusive eu fui mediar diversas exposições lá, foi maravilhoso, mas assim, o Sesc é uma grande empresa potente, mas as outras empresas como nós, também somos empresas, temos nossas qualidades e precisamos mostrar isso para a comunidade, entender que o protagonismo está aqui e que a gente puxe a dona de casa que nunca foi numa exposição, que a gente puxe o cadeirante que não pode descer ou alguém que não possa vir ou descer para uma exposição porque a escola é muito, muito presente nas escolas e também é um fluxo também nas escolas, mas a gente está procurando mais as pessoas invisíveis, né? As que acham que não podem entrar ali, né? Em lugares que não tem. Há uma exposição na rua, você está passando, todo mundo passa ali. Mas quando a gente está num lugar como o nosso, que é a nossa casa, onde todo mundo pode vir todos os dias, não tem coisa melhor. Perfeito. É respeitoso. E faz com que a arte esteja na casa dessas pessoas. Que elas não consigam ver só mesmo o boi brincando na rua, a quadrilha brincando na rua, o urso na rua. Que eles consigam ver onde é que eles estão e que história eles fizeram para isso acontecer, né? Colaboraram. É importante quando a gente entrevista Everaldo e nesse contexto todo que ele está falando, porque isso também é uma aula de cidadania. Né? Total. E a gente vê que você faz isso com alma, né? Você coloca toda a sua vontade, então você está dedicando sua vida a esse trabalho, né? Então, para quem viu lá atrás, né, há tantos anos atrás, 2004, faz muito tempo, você ali
para ganhar um dinheirinho, né? Fazendo propaganda de um bingo. Fazendo palhacinho, né? E tal. E hoje ver você com esse trabalho, realmente eu que conheço toda essa trajetória, eu fico bastante, não digo nem feliz, mas eu me sinto lisonjeado, né? Eu me sinto também, de uma certa forma, contemplado. Sim, porque para mim, que era gestor de turismo na época, e fiquei muito tempo, até 2020, como gestor de turismo, e a partir de 2021 também trabalhando nessa área como consultoria, então a gente fica feliz em ver que essa história ela começou, teve começo, meio e está longe de ter fim. É verdade. Está muito longe, porque a gente eu ia continuar essa frase assim. A gente vê um trabalho desse, é um trabalho muito bonito. Então, eu gostaria de parabenizá-lo, não apenas em meu nome, da minha página, do meu programa Café com Turismo, que a gente está tomando aqui um cafezinho quentinho. Inclusive eu pedi para trazer. Mas aí o café... Você quer que eu traga mais um Não café? Se preocupe. Esse que foi servido aqui, já dá para a gente fazer um brindezinho tomar aqui. Isso. Fazer um brindezinho. Se quiser que eu deixe a garrafa aqui, a gente vai tomando. Exatamente. Mas esse... Está tão docinho, né? Tá ótimo, tá ótimo. Tá tão bom que nem precisa de açúcar, né? Mas a gente está chegando à parte final do nosso programa, né? Ele é apresentado aqui na TV LW, através do YouTube, como vocês estão assistindo, mas ele tem até um engajamento maior nos recortes que nós vamos fazer a partir do dia seguinte à exposição. Portanto, a partir de amanhã já teremos recortes nas redes, principalmente no Instagram da TV LW, e esses recortes chegam a ter milhares de visualizações. Certo? Então, isso é muito importante. E já que a gente está falando em milhares, né, a gente já aproveita para que você faça um convite especial para que as pessoas possam ouvir, dando assim um roteiro. Eu aqui me identifico muito com essa região, esse galpão belíssimo de arte, né? Fica aqui na Boa Vista, fica próximo aqui ao Parque Verde Urbano. Mas eu passo a palavra para você, Everaldo, para que você possa fazer as suas considerações finais, e dentro dessas considerações finais você possa fazer um convite especial para que o público possa vir visitar e dizer até quando a exposição vai ficar, mas dê aí um roteiro para que as pessoas possam vir até aqui. Perfeito. Então, eu agradeço de coração por esse momento, por esse protagonismo hoje. Eu agradeço demais. Como o senhor Alberto vem falando, você faz com a alma, né? É sobre a alma, é sobre a ânima, né? Sobre essa ânima, que faz com que eu possa convidá-los com essa mesma intensidade para esse lugar que é acolhido pela comunidade, mas é acolhido por mim no sentido maior da expressão, que estejam, na verdade, com... muitas vezes eu digo assim, não está fazendo nada não, vem cá, vem dar uma olhadinha no que a gente vem propondo para vocês. Né? Esse costume de abraçar aqui é o costume do boi. Normalmente, o abraço festivo da gente é justamente com a música, com o teatro, com o circo, e com as expressões que são essas artes visuais. Vem ver essa história que a gente conta, vem nos conhecer, vem entender quantas e quantas vezes nós somos necessários nesse cenário. Vem entender. E não é difícil nos achar. Quem vem de lá de Recife vai entrar, tem duas entradas. Você vai entrar à sua direita, quando você descer, vai passar pela Coab 1, que é o primeiro lugar, você vai encontrar uma quadra, e a UPA. Em sequência da UPA, você pode descer um pouco mais e entra à sua direita. Aqui nessa região, é a região você vai ver a Rede de Lojas Paraíba, não tem erro. Vai ver um prédio bem colorido, bem animado, que é justamente a casa onde a gente está trazendo todas essas informações do arco-íris. Né? Eu pensei em deixar, inclusive, um signo parecido lá fora, mas tudo isso significa e ressignifica quem somos também. Quando você vem de lá, né, do centro da cidade, você vai pegar a avenida principal, né, agora também interditada por conta dos palcos, mas não tem erro,
e você vai justamente chegar num posto, né, um posto de combustível aqui bem próximo do... É a Avenida Conselheiro João Alfredo. João Vem Alfredo. pela parte baixa, né? Isso, essa é quando vem de lá pegar João Alfredo. Também. De baixo E vem a parte baixa da João Alfredo, da né? João Alfredo, que é justamente a avenida principal. Isso. Não tem erro, cabe no mesmo lugar da entrada da rede de lojas Paraíba, que eu já estou divulgando, né? Isso, está divulgando aí, mas não tem problema, é uma parceira da TV, não tem problema. Tá ótimo. Inclusive, são daqui, são de casa, já conheço todo mundo. Quando chegar aqui, não se preocupe. Os dias de visitação está sendo... na verdade, começamos anteontem, abrimos a exposição anteontem, dia 14, e vamos até o dia 20 de agosto. Na verdade, possivelmente até dia 28, porque a gente queria finalizar no folclore, né, o período folclórico. Mas os horários são de segunda a sexta, de 9 da manhã ao meio-dia e das 14 às 17. Podendo se estender esses horários, caso haja alguma visitação extra esses horários. Mas, aí, inclusive, esses horários são os convenientes para a gente poder, na verdade, poder atender a todos. Parceria com escolas, com grupos de turistas e tal, já tem alguma coisa? Tem. Eu quero, na verdade, aproveitar da parceria, né, para agradecer ao Fucultura, né? O Fucultura foi responsável com isso, né, que acreditou nessa ideia. Sim. E o governo do estado, né, que apoia e apoia veementemente nossos trabalhos. São os parceiros que nós temos, assim, os mais fortes do governo do estado. O município ainda não está muito próximo 100%, mas só o fato de parabenizar já vale muito, né? Dizer, boa iniciativa de vocês, continuem. Então a gente vai continuar. Mas está indo a mesma coisa. Não temos as parcerias das escolas e das outras instituições, nós estamos conseguindo no processo porque temos uma agenda. Então, essa semana, qual escola atenderemos ou quais escolas? Porque vai muito entre os horários e dia dos alunos para a gente não perder esse fio condutor, né? Justamente no período didático e de provas que estão em atividade na escola, mas parceiros mesmo, só os financiadores, e os outros que vão chegando aqui, nós vamos construindo essa relação juntos. Perfeito. Então, nós queremos, nesse encerramento, nós reafirmamos aqui e, em cima do convite que Everaldo fez, queremos endossar esse convite, Everaldo. Realmente a exposição merece a presença que vocês assistem. É a 6ª edição no caso, a exposição Boi Maracatu, né? A versão desse ano nasce um astro, mas mantendo a tradição. Mantendo a tradição. Então, isso é muito importante. E o programa, então, nós encerramos mais essa edição do programa, Café com Turismo, no contexto do nosso Turismo em Pauta. O programa é uma produção da TVLW, e em parceria com a nossa página no Instagram, @Alberco Turismo Arco Verde, está lá, é só você curtir e também, se possível, nos adicionar, sim, tá certo? Sim. E a direção do programa é de Zilma Maciel. Muito obrigado, até a próxima edição.